Olá, a paz do Senhor. Neste domingo encerraremos o terceiro trimestre das lições bíblicas da CPAD. A lição estudada neste domingo é a lição de número 13, com o tema Assembleia de Jerusalém. A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, dos versículos de 22 a 33. A palavra-chave é Assembleia. E vamos abordar nesta lição a questão doutrinária, o debate doutrinário, a decisão da Assembleia de Jerusalém. Nesta lição, encerramos nosso trimestre estudando um dos momentos mais importantes da história da igreja primitiva em Jerusalém, a Assembleia de Jerusalém. Diante de um grave conflito doutrinário sobre a salvação dos gentios, os líderes da igreja buscaram, com sabedoria e submissão ao Espírito Santo, uma solução que preservasse a doutrina da graça e a unidade do corpo de Cristo. Com esta lição, veremos como a igreja agiu para resolver seus conflitos de natureza doutrinária. Um grupo composto por fariseus convertidos à fé insistia que os gentios convertidos deveriam guardar a lei, especialmente o rito da circuncisão. No entendimento dos apóstolos, se isso fosse exigido, a salvação deixaria de ser totalmente pela graça, o que era inaceitável. Devido à dimensão da questão e à sua importância para o futuro da igreja, os líderes se reuniram em Jerusalém para buscar uma solução para o problema. Lucas deixa claro que a decisão tomada pela igreja naquele momento foi guiada pelo Espírito Santo. É isso que veremos agora. A questão doutrinária que se tornou objeto de discussão no Concílio de Jerusalém, abordada no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, teve seu início na igreja de Antioquia. Ela começou quando Paulo e Barnabé apresentaram à igreja de Antioquia um relatório sobre a primeira viagem missionária que haviam realizado. Nesse relatório, os missionários narraram o que Deus havia feito entre os gentios e como estes aceitaram a fé. O relatório deixa implícito que a salvação dos gentios ocorreu inteiramente pela graça de Deus, sem que nenhuma exigência da lei, como a circuncisão, fosse imposta a eles. Tanto Paulo quanto Barnabé viam a ação de Deus manifestada por meio de milagres extraordinários entre os gentios, como um sinal de sua aprovação, demonstrando que nenhuma outra exigência, além da fé em Jesus, era necessária para a salvação. Em outras palavras, a salvação é um dom de Deus, concedido inteiramente por sua graça. Lucas mostra que um grupo de judaizantes se sentiu incomodado com o relatório dos missionários. Esse grupo, composto por fariseus supostamente convertidos à fé, que haviam vindo de Jerusalém para Antioquia, se opôs ao ingresso de gentios na igreja sem que estes antes cumprissem as exigências da lei. Houve, portanto, um confronto entre esse grupo judaizante e os missionários Paulo e Barnabé. A questão tomou grandes proporções, correndo o risco até mesmo de dividir a igreja em Antioquia, o que exigia uma resposta rápida por parte da liderança. Contudo, por se tratar de um tema complexo e de amplo alcance, a igreja de Antioquia considerou adequado remeter a questão para Jerusalém, a igreja-mãe, onde o assunto seria analisado e amplamente discutido pelos apóstolos e presbíteros. O Espírito Santo dirigiu aqueles que participaram do Concílio de Jerusalém a tornarem as decisões certas. Jesus prometeu que o Espírito os guiaria em toda a verdade. As decisões da igreja não devem ser tomadas
apenas pelos seres humanos. Os líderes devem buscar e aceitar a direção do Espírito através da oração, do jejum e da devoção à palavra de Deus, até que possam discernir claramente a sua vontade. A igreja, se quiser ser verdadeiramente leal a Cristo, deve ouvir o que o Espírito lhe diz. A questão gentílica chegou a Jerusalém para ser tratada. Contudo, judaizantes que ali se encontravam deixaram claro que a igreja deveria circuncidar os gentios convertidos e ordenar que eles guardassem a lei de Moisés. No entendimento desse grupo, sem a observância da lei, ninguém podia ser salvo. Pedro é o primeiro a ver a gravidade da questão e percebe que ela não pode ser tratada de forma subjetiva. A questão deveria ser tratada com a objetividade que o caso exigia. E a experiência da salvação dos gentios em Cesareia, ocorrida anos antes, deveria servir de parâmetro. Pedro, então, evoca a experiência pentecostal gentílica como prova da aceitação deles por Deus. O derramamento do Espírito Santo na casa de Cornélio havia sido uma experiência objetiva, física e observável por todos os presentes. Pedro espera que seu argumento seja aceito da mesma forma que fora aceito anos antes pelos judeus que haviam questionado a salvação dos gentios de Cesareia. Enquanto Pedro recorreu à experiência do Pentecostes como sinal de validação da fé gentílica, por outro lado, Tiago, o irmão do Senhor Jesus, recorre às profecias para fundamentar sua defesa da aceitação dos gentios na igreja. Para ele, a inclusão dos gentios na igreja estava predita nos profetas, e com isto concordam as palavras dos profetas. A aceitação dos gentios na igreja não era uma inovação sem respaldo nas Escrituras. Pelo contrário, Deus já havia mostrado aos antigos profetas que os gentios também fariam parte de seu povo. Esse era um favor divino, fruto de sua graça, e que nada mais precisava ser acrescentado. Quando os judaizantes queriam sobrecarregar os gentios com um sistema mosaico, Pedro protestou. Poderia ter mencionado a libertação de muitos gentios dos tremendos fardos impostos pelos sacerdotes pagãos, e que não deveriam ser submetidos de novo a sistemas de exigências para merecerem a salvação. Há ocasiões em que pregar a lei é necessário para levar os ouvintes à convicção de pecados. Porém, antes de tudo, o Evangelho é o oferecimento da livre graça de Deus. O Evangelho não aceita o conceito de um Deus sem misericórdia, um Deus que exige rituais, flagelações e boas obras mediante as quais sejam gracioso para conosco. Não, Deus já revela sua natureza de graça e misericórdia e quer nos justificar de tal modo que sirvamos a Ele sem medo de perder a salvação. A lei diz: faça isso e viverá. O Evangelho diz: receba a vida e faça. A lei diz: pague. O Evangelho diz: está pago. Agostinho, grande estudioso da Igreja Antiga, disse certa vez: ame a Deus e faça o que quiser. À primeira vista, esta declaração parece um pouco arriscada, mas pensando bem, quem ama a Deus não vai querer desagradá-lo, mediante a desobediência à sua palavra. Aquele que verdadeiramente ama a Deus está livre da lei
e vive sob sua graça. Sua nova natureza espiritual não desejará fazer nada contrário à vontade revelada de Deus. Existem leis civis hoje em dia para punir mães que tratam com crueldade aos seus filhos. Há, porém, milhares de mães que desconhecem tais leis e tratam seus filhos com bondade. Explicação: já tem a lei do amor maternal escrita nas suas consciências. Quem foi transformado pela graça tem a lei de Deus escrita no seu coração e com grande alegria faz aquilo que é certo. A igreja sempre será desafiada a enfrentar os problemas que surgem em seu meio. No capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, vimos como ela resolveu um conflito de natureza social, provocado por reclamações de crentes helenistas, hebreus de fala grega. Aqui, o problema foi de natureza doutrinária, uma questão melindrosa que requeria muita habilidade por parte da liderança para ser resolvida. Graças ao parecer de uma liderança sábia e orientada pelo Espírito Santo, a igreja tomou a decisão certa. A unidade da igreja foi preservada e Deus foi glorificado. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.